Bom dia, galerinha. Então, dando continuidade à nossa atividade dos 4 vídeos, né, desse trimestre, ele é fazer aquelas revisões, e a gente já conversou sobre esse tema de hoje, que é o período entre guerras, crise de 1929. A gente já conversou na live de segunda-feira, então mais esse videozinho, mais uma revisãozinha, porque é em cima do que vocês estão assistindo na Positivo, né, na SPE. Então, uma revisãozinha curta, para a gente falar um pouquinho de cada tema e a gente conseguir concluir esse trimestre. E também vai ter um linkzinho, preencha o formulário, que é o último vídeo desse primeiro bimestre. Então, preciso que vocês preencham quanto antes possível. Serão 2 questões, para a gente fechar o total de 10, 4 vídeos, 10 questões. E para a gente ter vamos fazer um levantamento de nota de vocês também. Tá? Então, ali, quando a gente fala período entre guerras, crise de 1929, então, entre guerras, que foi a primeira, né, a Grande Guerra, que a gente trabalhou há pouco, e a Segunda Guerra. Então, o período entre as 2 guerras, como se deu essa crise de 1929. Então, ali a gente lembra que os Estados Unidos, como ele saiu da Primeira Guerra, né, que ele entrou já numa fase bem adiantada da guerra, e então, por causa do bombardeio, né, do seu navio e assim por diante, e ele saiu bem, né, assim, historicamente falando, e saiu bem dessa guerra, e economicamente falando também. Até porque naquele período ele já estava fornecendo muitas coisas, né, principalmente para a Inglaterra, no período de guerra, então ele estava com uma produção boa, a indústria estava produzindo muitas coisas, roupas, armas e assim por diante. Então ali temos aqui no CA, tá? Acompanhem pelo CA, assim como a gente fez com a live, porque o CA é um pouco mais resumido, então o nosso tempo é bem necessário aqui nesse período que a gente está passando. Então, o investimento dos Estados Unidos na Europa após a Grande Guerra promoveram um enriquecimento rápido do país. Então, claro, esse investimento, né, promoveu um enriquecimento rápido do país, porque a Europa estava devastada, totalmente quebrada, vamos dizer assim, em todos os sentidos, e foi onde os Estados Unidos se deu bem, porque ele saiu da guerra muito bem, forte e financeiramente melhor ainda, e conseguiu produzir muita coisa que a Europa estava precisando naquele momento, que não tinha como produzir, porque as fábricas estavam quebradas, algumas coisas, agricultura, né, totalmente destruída, então ia levar um tempo para que isso fosse reconstruído. E com isso foi onde os Estados Unidos se aproveitou. Enquanto a Europa enfrentava uma crise generalizada, né, pós-guerra, ocasionada pela guerra, na década de 1920, os Estados Unidos viviam um grande crescimento econômico marcado pela industrialização e pela consolidação do sistema capitalista. Então foi ali que os Estados Unidos conseguiu, né, promover a sua indústria, e o capitalismo começou a ter uma força maior, se consolidou nesse sentido. E temos ali a economia estadunidense após a Grande Guerra. Deixa eu baixar um pouco aqui para pegar melhor, né, a imagem. Então vocês acompanham lá pela apostila. Nesse contexto, a prosperidade econômica havia o objetivo de vender a ideia de um mundo, de um modo de vida americano. Então, uma intensa industrialização, então a indústria estava muito forte, né, nesse período. O lucro obtidos reinvestido no país, então os lucros eram investidos no país, até porque os Estados Unidos não era colônia, né? Então todo o lucro ficava ali no país e era reinvestido em novas tecnologias e assim por diante. Diminuição da inflação e desemprego, então a inflação baixa e diminui o desemprego também. E aumento do consumo e facilidade de crédito, foi o que a gente falou. Esse incentivo ao consumo, né? A ideia é que o americano tivesse poder de consumo, era livre para consumir o que queria e era bom consumir também. Então tinha propagandas, né? O marketing trabalhava muito em cima disso, do consumismo. E para consumir, às vezes você não tinha o dinheiro para consumir um bem como um carro, uma casa, qualquer outra coisa, um bem, mas tinha a facilidade de crédito.
Então, as financeiros, né, os bancos, a parte financeira, liberaram esses créditos para que esse consumismo fosse realizado, beleza? Então, ali nós temos a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Lembrando, gente, que todo esse processo que os Estados Unidos passou sempre foi, né, esse sonho americano de construir, de consumir, né, que você tem essa liberdade. Então, isso foi muito aflorido assim, nesse período. Tá? Então, os Estados Unidos até hoje tem essa ideia, né, dessa liberdade de consumo, de ter uma vida boa, né, do modo geral, ainda tem essa ideia assim. Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, fatores que ocasionaram a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nas primeiras décadas do século XX, muitas empresas estadunidenses abriram capital e ofereceram títulos no mercado de ações para captar mais recursos e ampliar investimentos. Assim, as pessoas investiram em ações de empresas na Bolsa de Valores com o objetivo de fazer fortuna. Então, como a coisa estava indo bem, prosperando, muita gente já tinha um dinheiro, fazer o quê? Vou comprar ações, né? E investir na bolsa para fazer fortuna, porque o lucro era certo e as pessoas que já tinham feito isso estavam ficando cada vez mais ricas e milionárias. Além disso, os países europeus se recuperaram da crise pós-guerra e diminuíram a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. Então, foi o que eu falei, como a Europa estava quebrada, mas ela conseguiu se reconstruir, e aos poucos ela foi se refazendo. E à medida que isso ia acontecendo, claro que não tinha necessidade de comprar mais tantas coisas dos Estados Unidos, como produtos industrializados ou mesmo da agricultura, porque até as plantações já iam sendo refeitas, né, e começavam a produzir a nível de conseguir sustentar a França e assim por diante, né, os países da Europa, Inglaterra, de modo geral. Alemanha. Então não precisava mais importar tantas coisas, né? Fazer tantas compras nos Estados Unidos assim como era feito nesse período. Deixa eu ver ali. No entanto, né, as indústrias estadunidenses não reduziram a produção, pois acreditavam que a economia reaqueceria em breve, o que não aconteceu. Então, mesmo com esses fatores, a produção nos Estados Unidos não diminuiu. Até porque eles deveriam ter feito uma ideia de que se os nossos compradores estão diminuindo os pedidos, a gente tem que diminuir a produção também. E não, a produção continua da mesma maneira e com isso o governo achava, né, a economia, do modo geral, os economistas achavam que essa produção seria consumida do modo geral de qualquer maneira e não teria uma diferença, e não foi o que aconteceu. Então, claro que um curto prazo não, mas um prazo um pouco maior essa produção foi sobrando, né, até porque a Europa já estava se refazendo, que era o principal consumidor desses produtos estadunidenses. Então, a Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 29, que foi o grande dia, né, o dia dele. Em janeiro de 1929, houve uma significativa valorização das ações da Bolsa de Valores de Nova York. Alguns dias do crash, ocorreu uma grande oferta e forte valorização das ações das empresas. Alguns dias antes disso. Mais tarde, no dia 24 de outubro do mesmo ano, de 1929, as ações negociadas na Bolsa de Valores não encontraram compradores e passaram a valer quase nada. Então, quer dizer, no dia 24, as ações perderam um valor quase zero, né? Os valores, preço de nada, bem dizer. Por vários dias sucederam-se quedas nos preços de valores, então vários dias as bolsas não tiveram alta, foram só caindo. Quando se espalhou a notícia da quebra da Bolsa de Valores, multidões foram às ruas em um clima de medo e desespero,
Para muitos cidadãos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia se perdido. Pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro de 1929 acordaram falidas no dia seguinte. Então pensem que no dia 24, né, no dia 24 de outubro, as pessoas acordaram pobres e falidas. Pessoas que tinham dinheiro, que eram milionárias, pessoas que tinham muito dinheiro, que investiram milhões na Bolsa de Valores. E essa bolsa não teve reações, durante vários dias ela sofria quedas e quedas e não conseguiu se refazer. Tá? E pessoas que tinham a poupança de uma vida, como ele fala, pessoas que economizaram, que guardaram dinheiro e resolveram investir com a ideia de dobrar, multiplicar aquele valor, também perderam tudo. Tá? Então no dia seguinte acordaram falidas por causa dessa quebra da bolsa. E ali na página 24 temos a Grande Depressão. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York causou falência generalizada de bancos e empresas, indústrias fecharam as portas, gerando desemprego em massa, o que por consequência reduziu o consumo e o poder de compra das pessoas. A economia mundial também entrou em recessão. O crash da Bolsa de Nova York inaugurou uma crise de ordem mundial que levou os Estados Unidos à chamada Grande Depressão. Então essa é a Grande Depressão porque realmente foi uma falência em massa, né? Desemprego em massa, as empresas faliram, bancos faliram. Então pense em uma crise muito forte no país, onde não se tinha dinheiro, todo mundo faliu, né? As coisas perderam valor, né, essas ações, e não se tinha crédito para liberar, para a pessoa tentar se refazer, e assim levou um bom tempo para isso acontecesse. O desemprego ficou enorme também, né, porque as empresas foram fechando, falindo, e as pessoas iam sendo demitidas, e assim era uma escala, né, de terror, vamos dizer assim. E essa depressão, claro que ela também se expandiu, né, no modo geral do globo, porque muitas empresas, muitos países, dependiam do capital também dos Estados Unidos, né? Esse capital estadunidense acabava financiando muitas coisas em outros países, não só a venda de produtos, mas algumas coisas que os Estados Unidos também compravam, que era o caso do Brasil, que é o café, né? Então os Estados Unidos compravam o nosso café, e também o Brasil emprestava dinheiro dos Estados Unidos para manter aquela economia do café com leite, né? Aquele processo da República do Café com Leite, que depois ela acabou encerrando ali justamente por causa dessa depressão também, porque o Brasil prestava dinheiro aos Estados Unidos fazendo capital para poder comprar essa produção e esperar o melhor preço para poder vender esse café. Então o governo brasileiro também precisava desse capital estrangeiro, né? No caso dos Estados Unidos. Então, e assim outros países também tiveram algumas dificuldades que dependiam desse capital dos Estados Unidos. Então ali temos também o New Deal, né? Em 1932 ocorreram as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Enquanto o candidato republicano, Hoover, buscava a eleição, que é o que estava no momento da depressão ali, e defendia o mercado, que o mercado resolveria a crise. Então ele achava que o próprio mercado ia resolver a crise. O seu opositor, democrata Franklin Roosevelt, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, né, defendia a intervenção direta do Estado na economia. Roosevelt venceu as eleições e, com sua equipe, implantou um plano de recuperação da economia estadunidense, o New Deal, Novos Rumos, esse é o nome, né, com a tradução. A partir de 1933, então ali tem algumas coisas que foram implantadas, né, nos Novos Rumos. Intervenção estatal na economia, então o governo faz uma intervenção mais forte, né, mais de perto na economia. Controle da produção, o governo também faz esse controle da produção, não adianta produzir mais, porque ele vai ficar em excesso e coisas assim desse gênero, o que não ocorreu no passado, né. Assistência social, então davam uma assistência um pouco mais às pessoas que estavam em dificuldades reais, né, naquele período, desempregadas, fome, então a dificuldade era grande.
e os impostos sobre as fortunas. Então, as pessoas que tinham fortunas, as grandes fortunas, teriam que pagar impostos. Incentivo à sindicalização e à previdência social. Então, elas incentivavam a sindicalização, né, os sindicatos, porque era mais fácil as negociações também nesse período, era mais fácil você negociar diretamente com os sindicatos do que todas aquelas revoluções, todos aqueles processos que já estavam acontecendo. E a previdência social também era um incentivo. E o incentivo às obras públicas. Então, obras públicas também geravam emprego, gerava economia interna e também incentivava isso. O Brasil e a crise do café, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Também teve essa influência nossa aqui no país, afetou um pouco, principalmente por causa dessa crise do café, e foi ali o fim da República do Café com Leite, né? E começa o governo de Getúlio Vargas. Gente, então o que a ideia nossa era concluir mesmo esses resumos, tá? Para que vocês acompanhassem as aulas da Positivo. Eu sei que é um pouco diferente, né? Essa vida de estudar online é um pouco difícil, mas a gente vai achar mecanismos para tentar mudar um pouco isso e deixar um pouco mais agradável também. Então, esses vídeos foram uma ideia nossa para fazer esses resumos, né, para vocês verem o professor de vocês e ter essa ideia de que a gente está junto mesmo e isso é uma realidade, né? Se está ruim para vocês, também está ruim para nós aqui, a gente deve estar junto com vocês nesse momento, mas eu sei que vai ser, isso logo vai acontecer, a gente vai voltar a estar em sala e fazendo atividades juntos, tá bom? Então, vai ter o formuláriozinho ali, né, no linkzinho desse vídeo. Preencham, né, o quanto antes possível, porque eu preciso fechar as notas desse trimestre para passar para vocês e colocar no boletim. Beleza? Gente, obrigado por enquanto. E agora a gente volta no próximo vídeo já com o segundo bimestre. Um abração a todos.